tratada com a responsabilidade que requer. Já discutimos aqui o projeto da Luz. Inclusive, destacamos uma incoerência, né, porque ele traz em si um projeto que regulamenta todas essas reformas no município e junto dele já trouxe o projeto da reforma. Nós brigamos que fossem projetos distintos, perdemos a disputa, né, mas são incoerências que a Comissão de Justiça, por não ter a prática de fazer audiência pública, às vezes se releva e vai embora. E nós queremos colocar o dedo nessa discussão. Portanto, a Comissão de Justiça tem que tratar de constitucionalidade e não de acordo de cavalheiros de vereadores que às vezes passam projetos que estão a rombos, que na verdade rasgam a legislação federal, estadual e municipal, mas por conta de acordos de vereadores se passa, se aprova e às vezes até vira lei. É preciso depois, então, que o Ministério Público, que alguma entidade vá requerer a inconstitucionalidade. Então, eu quero puxar a Comissão de Justiça para a sua vocação original, que é tratar da constitucionalidade. Acho que nós teremos debates interessantes aqui. Olha, eu nunca fui de apresentar muitos projetos de leis, mas sempre que apresentei projetos de leis foram debatidos com setores interessados. Por exemplo, é de minha autoria o primeiro projeto de lei que regula o transporte de cargas perigosas na cidade de São Paulo. Isso é um projeto de lei apresentado em 95, né? E ele regulamenta o horário que no horário de pico não se pode transportar cargas perigosas. E mais, quando se transportar, teria que ter não só o nome do produto que se carrega, mas também qual é o tipo de produto que neutraliza. Imagine, os senhores, um trânsito 5 horas da tarde na Marginal, beira de Rio Pinheiros, vira um caminhão com água que ninguém sabe o que é. Isso vai para dentro do rio, quer dizer, mais contaminação. Se os órgãos públicos sabem que produto ele está transportando e o que é preciso para neutralizar, a ação é muito mais rápida. Aprovei aqui também, infelizmente, o prefeito não topou implementar, um projeto que criava a condição para as empresas, principalmente da construção civil, participar de certames licitatórios na prefeitura, elas teriam que estar em dia com as condições de saúde e segurança do trabalhador. Por exemplo, teria que ter eleição de CIPA, tem que ter os equipamentos de EPI, como bota, capacete, porque nós percebemos o seguinte, às vezes a empresa ganha a concorrência porque joga o preço lá embaixo, mas ela não vai abrir mão do lucro, e ela vai tirando daquilo que são direitos dos trabalhadores. Os galpões são péssimos, não tem capacete, não tem luva, não tem bota, não tem aparelho de ruído, não tem o chamado EPI e não se combate a causa maior que traz esses transtornos. Então, nós queríamos condicionar. Infelizmente, não prosperou. Foi uma lei que foi aprovada e aquela que aprovou e não pegou. Aprovei um outro projeto que obrigava também a prefeitura a cadastrar na cidade de São Paulo todas as fontes radioativas, todas as fontes ionizadas. Por quê? Existem milhares de consultórios dentários, por exemplo, que tem aparelho de raio-x. O operador do raio-x tem sim aquele colete de chumbo e tal. Muitas vezes a recepcionista, ela tem atrás dela um tapume, uma parede de madeira, e atrás dessa parede de madeira está lá a máquina. Ela não sabe por que depois de 30 anos ela tem uma leucemia, ela tem um problema de câncer, e então nós queríamos ter controle disso. Infelizmente, também não prosperou. Então, os projetos de lei que eu apresentei foram sempre discutidos com a população e acho que são projetos importantes de relevância. Olha, é exatamente o compromisso de estar sempre atento ao diálogo, porque eu sou um representante de parcela da população da cidade de São Paulo, tive 30 mil votos, 31 mil votos, mas isso não me dá o direito de achar que eu posso decidir por essa população. Então, o diálogo, a porta do gabinete aberta para receber a demanda, para saber o que trazem os setores nesta casa, eu acho que é uma forma importante de se trabalhar, porque eu estarei em consonância com aquilo que quer o cidadão. Acho que isso eles podem esperar de mim, tenho certeza que funciona, porque sempre funcionou. Então, sempre que eu apresentei um projeto de lei, eu antes fui discutir com o setor interessado. Acho que essa é uma forma, não é nova,
mas é infalível de se trabalhar em consonância com aquilo que realmente quer a população. Ao contrário disso, já cansei de ver projetos aprovados aqui que a população fala, mas não temos interesse. Não era isso que a gente queria. Se nos perguntasse, seria outra coisa. E até exemplos como eu tenho um triste da região sul, uma área na Avenida Cupecê, a população se mobilizou para ter ali uma área que era uma área vazia, era onde se depositava entulho, e a população se mobilizou e pediu então à subprefeitura de Cidade Ademar que encaminhasse um projeto para construir ali uma escola. Infelizmente, a coordenadora de ensino municipal da região disse que não tinha demanda, que não precisava, ou seja, deixamos de ter uma escola e voltamos a ter um lixão, porque o terreno voltou a ser um local para depositar lixo. Isso é o que eu chamo de falta de sintonia. Se essa senhora tivesse chamado as entidades para saber o porquê que eles estavam pedindo ali uma escola, com certeza ela estaria defendendo também. Então, eu acho que é essa sintonia que tem que ter sempre. Olha, nós estamos vivendo uma fase importante na nossa cidade quando rediscutimos o plano diretor. Muita gente acha que não tem nada a ver com isso. Muita gente acha que não entendo, não preciso de plano diretor, eu só quero que não me enche o saco. Eu já ouvi muito disso. Portanto, é neste momento que você vai discutir onde é que pode ter a área de comércio, onde é que pode ter a área de construção de prédios, qual vai ser o tamanho dos prédios, qual é o potencial de construção, qual vai ser onde vai se colocar áreas verdes, ou seja, como é que nós vamos pensar a nossa cidade pelos próximos 50 anos. Então, é importante, por favor, vamos ficar atentos, vamos exigir que a prefeitura, que a subprefeitura abram debates de verdade. E não um jogo de cena, que vem meia dúzia de técnicos que falam 2 horas e não houve 2 minutos sequer da população. Então, eu chamo, peço para a atenção da população para esse processo. É um processo que vai acontecer na Câmara Municipal, mas é de fundamental importância que a sociedade civil organizada esteja participando, ativa, desse processo, porque o futuro, a qualidade de vida da nossa cidade, que já não é boa, pode ficar melhor ou pior, dependendo do que a Câmara Municipal aprovar. Então, eu acho esse um projeto importante, definitivo para a cidade de São Paulo.